Tá bom. Na ideia aqui. Tá bom. Podemos, né? Então tá, senhor Roberto. Em relação ao Zé Mentor, o senhor se recorda o que o senhor se recorda em relação ao pagamento? O senhor disse, o senhor já falou em relação a isso, né? Eu já falei em relação a isso. O Zé Mentor é o seguinte: o irmão do deputado André Vargas pediu que eu providenciasse alguns valores a ele. Alguns valores a quem? Ao Leão Vargas. Ao Leão Vargas, por intermédio de notas, contrato. Eu pedi que a Meire fizesse isso, e aí ela acabou entrando em contato com a empresa e com o próprio Leon, e emitiu as notas e apurou esses valores. Alguns desses valores eu pedi que ela depositasse em conta e eu mesmo providenciei os reais vivos, e alguns valores ela me entregou em espécie. Parte desse dinheiro eu entreguei ao deputado Zé Mentor, no escritório dele, a pedido do Leão Vargas, no caso André Vargas, né? Do André, foi um pedido do André. E os outros valores eu entreguei em Brasília, no apartamento funcional do deputado André Vargas, enquanto ele era deputado. Tá. Qual foi o valor global? O senhor se recorda? Não lembro, mas acho que foi 2 etapas de nota, né? Foram 2 contratos, um de 1.400.000 e pouco, outro da diferença. Acho que o total líquido deveria ser em torno de 2 milhões. Tá. Total líquido. Em 2 notas, né? Duas operações, 2 notas. Acho que foi partido em 2 contratos. Por que o André Vargas, deixa eu só aqui em favor da empresa, só põe em favor da empresa, foi a empresa IT7, né? Sim. Olha, o que sucedeu entre a empresa e eles, eu não tenho como lhe dizer. E também, não foi o André que me pediu que eu fizesse essa operação, e sim o irmão dele. Depois, o irmão dele pediu que eu repassasse os recursos ao André. Entendeu? Então, é assim, o pedido da operação não veio do André Vargas. Não foi o André Vargas que me pediu para que eu fizesse a operação. E sim, o irmão dele, Leão Vargas. Certo? Tanto é que eu encaminhei diretamente o Leon para que entrasse em contato direto com a Meire, trocasse e-mail, telefone e operacionalizasse. Quando esse recurso já estava em posse da Meire, o Leon falou assim: olha, você pega esse valor líquido e entrega para mim, para o André Vargas. Isso, aí foi o André que falou. Foi o Leon. O Leon que pediu para entregar. Aí você, esse valor líquido você não precisa entregar para mim. Você entrega ao meu irmão André Vargas. E o mentor, como pediu? Aí o André Vargas pediu que eu entregasse parte desse recurso a deputado Zé Mentor. Assim, para ficar bem detalhado e amarrado para não ter problema. E qual foi o valor que o senhor entregou para o mentor? R$380.000 no próprio escritório dele, se não me engano, na Praça da Árvore, reticências ali da Praça da Árvore.
senhor se recorda o tempo, mais ou menos, se o senhor puder, mais ou menos delimitar no tempo, quando foi isso? Olha, essa operação aconteceu, se não me engano, final de dezembro, começo de janeiro. E isso aconteceu logo após o recesso. Nossa, deve ter acontecido em fevereiro. E a entrega de que ano? Desculpa, 2014. Final de dezembro de 2013 e início de janeiro de 2014. E a entrega? Fevereiro. Ocorreu em fevereiro, finalzinho de janeiro. Então, esse valor veio da então, a Intercept, depositou na Meire, a Meire entregou para o senhor, e aí desse dinheiro que o senhor entregou para o José Mentor. Lá, o senhor estava sozinho nessa entrega? Tá. Era comum o senhor entregar valor sozinho? Às vezes sim. Por que o senhor? Assim, quando? Tinha alguma regra assim? O senhor ia sozinho em casos mais sensíveis? Ou... Não, muitas vezes não combinava de ter alguém para ir junto, ou no caso, as pessoas que me assessoravam nesse assunto podiam estar viajando ou fazendo alguma outra entrega, horários que não batiam, e muitas vezes eu ia sozinho. Nada de... Mas não se recorda especificamente disso. Não, eu fui sozinho porque... Tá. Se eu não me engano, foi um dia... Foi marcado muito cedo. Se eu não me engano, foi marcado 7h30 da manhã no escritório. E aí eu saí diretamente da minha casa e fui resolver. Não, foi um pouquinho. Isso era levado como? Era condicionado de que forma? Era envelopes, era uma maleta, uma mala? Como é que Eu era? levei numa bolsa, Uma bolsa. uma maleta, e quando eu cheguei lá, tirei da maleta, coloquei no escritório dele em cima de uma mesa, numa sala, ele conferiu. O próprio José Mentor? Liguei direto com ele, ele não contou, Contou os bolos. Contou só logo as como- cabeças, né? Conferiu as cabeças e mentiu. Tinha alguém junto com o senhor José Mentor? Não. Como que é o escritório dele? O escritório sozinho, um prédio comercial? Na verdade são, pelo que me parece ali, são dois escritórios, né? Um escritório mais em cima, que é o escritório de campanha e tal, e o outro que é um escritório de advocacia mesmo, mas assim, é meio que junto. Tem um lugar de estacionar carro, assim, na porta, né? E mais para baixo, assim, na mesma rua, tem uma padaria de esquina. Eu digo isso até porque ele atrasou um pouco para chegar, eu fui na padaria, tomei um café, voltei. O senhor teve contato com quem para marcar essa entrega? O André pediu que eu entregasse esse valor no escritório no endereço tal, às 7h30 da manhã. Quem é? André Vargas. É o escritório do deputado Zé Mentor. Diretamente com ele que você vai falar. Deixa eu ver.
contato por telefone antes da entrega com o José Mentor. Não, E nem tinha contato com ele. também não. O senhor tem conhecimento do que era, do que o André Vargas passou esse valor? Não tenho conhecimento desses fatos. Só o conhecimento que eu tenho, eu já expliquei, que foi preciso emitir uma nota contra uma empresa, que é o irmão do André que me pediu. Eu arrumei a empresa que emitisse a nota, fiz os reais, entreguei parte no escritório do Mentor e parte eu entreguei em Brasília, no departamento funcional do André. Esse contato com o André Vargas falou pro senhor, olha, entregue tal escritório, tal, com o José Mentor, foi porque vinha. Olha, ele me passou isso via BBM. E o BBM que estava monitorado pela Polícia Federal. O BBM Primo. BBM. BBM Primo, o senhor fala, Sim. que Na verdade, eu tinha dois contatos com o André Vargas. Um pelo meu celular normal, Alberto Youssef, celular de São Paulo, também onde ele trocava mensagens comigo, ou às vezes me ligava, ou às vezes eu ligava para ele. Só que o celular que ele me passou via BBM, a mensagem para que eu entregasse esse dinheiro no escritório da Praça da Árvore, foi pelo BBM Primo. tá. E isso aconteceu no final de janeiro, no começo de fevereiro. Deixa eu ver aqui, consta, deixa eu só desculpa. Por isso. Em relação ao pagamento de valores para o José Mentor, o declarante esclarece que o irmão do deputado André Vargas, Leão Vargas, pediu para o declarante. Eu vou falar assim. Parece que o irmão do deputado Leão Vargas precisava de dinheiro em espécie. É isso, né? Isso. E pediu que o declarante providenciasse a operação. Que o declarante pediu que Meire e Posa fizesse a operação. O que foi feito? Que a operação consistiu em emissão de notas fiscais pela IT7, pela Arbor, né, em favor da IT7, né? Na verdade, a Meire tinha duas empresas, né? A Arbor e uma outra que eu não sei o nome. Eu me recordo. Pode ter sido não só pela Arbor, e sim pelas duas empresas que ela tinha. E depósito da IT7 desta empresa nas contas. Para posterior entrega. O senhor sabe a relação da IT7 com o André Vargas, o Leão Vargas? Não. Não tenho conhecimento nenhum do relacionamento da IT7 Vamos voltar até da IT7.
com o Leon, ou com o próprio deputado André Vargas, ou com o próprio deputado José Mentor. Não tenho conhecimento nenhum, realmente não tenho. Você não sabe nem de quem que é. Não sei nem de quem que é. Aqui algum desses vamos depositar. Aí a Meire sacou tudo, não? Ela uma parte, ela depositou A no Meire, conta, né? a Meire sacou uma parte, a outra parte, se eu não me engano, eu dei contas a ela para que ela depositasse e eu mesmo fiz os reais vivos através de troca com terceiros, alguma coisa assim. Tá. Então o senhor lembra especificamente, você tem certeza disso então? Que parte do valor Tenho certeza que eu pedi que ela fizesse alguns depósitos e tenho certeza também que ela fez alguns saques e no final eu entreguei os valores em efetivo. declarando o valor dos expensos. Parte desse dinheiro foi entregue ao deputado Zé Mentor no escritório dele, pedido de André Vargas. E os outros restantes, o valor. O valor foi entregue em Brasília no apartamento funcional. André Vargas pessoalmente, ele depoente, pelo declarante, né? O senhor que entregou, né? Sim. Eu acredito que o Rafael tenha ido também. Foram várias vezes. Foram várias entregas? Ah, sim. Foram várias entregas e foram umas. O total líquido da operação seria foi por volta de R$2 milhões, 2 operações. A empresa decente. O declarante não sabe se deu entre a empresa IP7 e as pessoas mencionadas. O pedido da operação não veio de André Vargas. O pedido da operação não veio de André Vargas, mas de Leon Vargas. Tanto assim que caminhou Leon para ter contato direto com Meire Costa. Quando o recurso já estava em posse da Meire, isso, né? Leon pediu para entregar para André Vargas. Foi isso, né? O recurso estava em minha posse. Está posse do declarante. Sim. Quando o recurso estava em posse do Leon pediu para entregar, Leon pediu para que os valores fossem entregues para André Vargas. Então, quando a declaração pode vir da polícia, vou ler depois, depois a gente lê. Pode ser? Pode ser. Só uma pergunta. Ele falou isso já no TCC anterior dele, o percentual que ele cobrava por essa operação. 20%. Já constou isso aí? Não. Perfeito. Constou no outro, exatamente isso. 20%. A hora do almoço do Jurocef, você pode falar pra gente, tá? É 11h30, né? Não, mas eu tô tranquilo, doutora. Vamos tocar. Vai ficar 5 Mas meses? é melhor, seu Roberto. Vamos senhor tocar. almoça. Pode ficar. Se vocês quiserem, eu busco o Madeira, buscar um lanche para todo mundo também. Não sei o que eu digo assim, porque o senhor Roberto tem um... Não, eu tô tranquilo, Não só. quer te cansar, porque Não, eu tô bem. imagina, a gente tava calado aqui, o senhor tá falando o tempo todo. Não, mas eu tô super bem, graças a Deus, com a fisioterapia aí todos os dias eu tô melhorando O que bastante. você acha, Érico?
Eu tô bem, vamos avançar, tô tranquilo. Mas você não vai parar pra comer nada? Não, mas aí o doutor pode pegar um lanche, a gente faz um lanche aqui. Pra mim tá ótimo. Se o doutor Tá der sanduíche, né? Oi? É sanduíche madeira que eu não conheço. Sanduíche, legal. É hambúrguer. Pode ser. Não, por mim pode ser. Não, por mim também. Tô aqui à disposição de vocês. Vamos levar até meio-dia, então. Não, Nesse horário a gente só dá come uma sanduíche parte. da tarde. Tá bom, tá bom. Não tem conhecimento, passou o quê? O declarante cobrou 20% Sobre o que exatamente? do valor sobre total o da valor da nota bruta, né? alguma coisa mais? Alguém? Só me fugiu aí a conta de quê desse dinheiro? Esse dinheiro saiu de onde? Ele depositou, a IT7 depositou Não, na isso eu Arbor. entendi, da árvore, ok, Árvore, mas... Não só na árvore, eu Mas- acredito. É, Pode ter Uma das Meire. empresas da Meire. mas na verdade isso Pode é ter, ela de pode algum ter esquema utilizado uma particular? ou duas empresas. O senhor sabe se tem a ver com algum esquema? Tem ideia, doutor? Realmente não tem. Só passagem? Eu, como réu colaborador, eu estou aqui para dizer a verdade, o que eu sei. Também não vou incriminar ninguém ou dizer alguma coisa que seja alguma inverdade que possa vir a prejudicar alguém Mas eu que não esteja realmente envolvido em alguma falcatrua. Mas a questão eu não entendi. Conhecimentos dos fatos que eu tiver, Assim, na realmente. verdade, as contas são só passagem, o dinheiro, na origem ele dava outro. Não, ele precisava. Ele falou que não sabe. O dinheiro era da IT. O Leão precisava de dinheiro em espécie. Aí ele. A IT7 depositou nas contas da Meire, a Meire pagou umas contas para o Como senhor que- Lucef, ele passou uma parte de valor, o senhor Lucef Tá, pegou. como que esse dinheiro chegou na IT7? Eu não sei. Ele não sabe nada da relação. É isso, o senhor não sabe nada da relação do como dinheiro chegou. Entendi. Realmente eu não sei. O senhor sabe, tá? Mas o senhor sabe o que essa empresa é, IT7? Eu não tenho nem ideia, me parece que aí depois, né, a Meire me relatando que a empresa, que ela emitiu a nota contra a empresa era alguma coisa com questão de informática, alguma coisa assim nesse sentido. Foi aí que eu fiquei sabendo que a empresa era uma empresa de informática. E depois pelos noticiários que saíram, né, da imprensa e tudo mais. Questionado sobre qual seria a atividade da empresa. Qual seria a atividade da empresa IT7? Disse não saber, mas que depois, preso já ou depois foi antes de ser preso? Depois dos fatos? Não. Antes, a Meire já havia me comentado que era uma empresa de informática. Depois, já preso, com os depoimentos da Meire, os relatos de notícias da imprensa, que aí também foi ventilado que era uma questão de informática. Disse não saber sobre o que era a IT7, mas que depois dos fatos e antes de ser preso, Meire comentou que seria uma empresa de informática. Nada mais saber. Se eu perguntar só uma Não, planeta, não. o senhor falou que cobrou 20% do valor de cada nota fiscal emitida. Então isso corresponde ao quê? No total foi R$76 mil. 2 milhões de reais. Não, na Tô falando verdade, na na verdade ele depositou, se eu não me engano, entre os dois valores, 2 milhões e 400 e poucos total, reais. tá certo. Se você contrariar de 0,80, né, que seria os 20%, isso ficaria líquido 1 milhão 900 e pouco, 2 Eu milhões. perguntei isso por quê? Porque no seu termo de colaboração anterior, dá a impressão de que a IT7 participou somente desses 380 mil. Não, Vou não deixar ficou claro claro que- aquele outro, Bom deixar claro isso. que o valor 20% do... do total desses valores, 20%. aproximadamente 2 milhões. 20% do total dos valores de notas emitidas das empresas da Meire contra a IT7. Enfim, por mim tá fechado. Vamos sequência. Quem quer? Tem mais algum seu? Não, Cinco seu? Então vamos no meu. Quanto faz? Eu vou fazer uma pesquisa rapidinho aqui. Vamos fazer logo. Qual que é o seu? Fala. Vamos lá. No meu caso,
é o da CPI. Desculpa. Posso só, pra gente não passar sem os... Pega o Você pode me passar o Érico, Os lacres, os né? lápis? É só em sequência, né? É o 61, 62 agora. Então, esse que você está fechando agora é o sexto, né? Deixa eu só confirmar aqui. É o sexto. É o 61 e 62, tá bom. Cadê? Vou carregar rápido. Tá bom. Beleza. 6, tá bom. 7. Valeu, obrigada. Pode ir. Esse é o 7, né? Posso começar? Tá, CPI da Petrobras. No plano de colaboração 35, o senhor menciona que por volta do ano 2009 houve uma situação de emergência relacionada à criação de uma CPI pelo PSDB. Não sei se foi 2009 ou se foi 2008. Eu lembro que foi a primeira ventilação de CPI no Senado e na Câmara por questão da Petrobras. Perfeito. Vamos falar desse assunto porque está Eu lembro que o seu José era vivo ainda. Então foi antes de 2010. O seu José, se eu não me engano, morreu em 2010. Então, vamos então começar do início, porque no seu plano de colaboração essa menção está bem curtinha, também bem passada. Então eu queria que o senhor nos contasse como é que o senhor soube desse pagamento do valor da CPI, nos dê mais detalhes sobre isso. Na verdade, eu vim saber disso só em 2010. Por conta de que havia uma empresa que tinha que colaborar com as receitas oriundas dos contratos da Petrobras. Essa empresa era a Taylor Galvão. E eu fui cobrar aquele Galvão no intuito de começar a fazer um escalonamento dos pagamentos, como ela ia pagar, e os valores por conta das obras que ela tinha adquirido, tanto no Remete quanto no Compete. E no final, essa empresa me relatou no primeiro momento que, olha, esse assunto precisa ser falado com o Paulo Roberto, que não está bem claro que é você que vai tratar desse assunto, que o seu José disse que é você, o Paulo Roberto disse que é outra pessoa, então a gente precisa fazer um encontro. Quem dizia isso? O diretor da Queiroz. Então, eu estava habilitado pelo seu José de fazer a cobrança e não estava habilitado neste momento pelo Paulo Roberto de fazer a cobrança na Queiroz. Por quê? Porque ele tinha direcionado isso a um outro operador, para que esse operador já havia feito o primeiro contato com a empresa, que era, no caso, o operador que o Paulo Roberto dizia de que era um operador do PMDB, que era o Fernando Soares, no caso baiano. E aí, depois de muita pressão, que era a campanha, era 2010, o Paulo Roberto teve esse contato com o diretor da Queiroz Galvão,
era o Ildefonso, ou era o presidente, que seja. Ildefonso Colares, né? E aí autorizou que me recebesse e que fizesse parte dos valores que ela tinha que ressarcir o Paulo Roberto o partido, através de mim. E aí eu voltei no diretor Otto, e assim o diretor Otto me relatou: olha, está autorizado aqui você receber 7 milhões e pouco. Diretor Otto e diretora Queiroz Galvão. Daquela Galvão, Otto Zanotti. O que foi autorizado aqui para você foi 7 milhões e pouco. Eu questionei, porque na verdade a conta era 30 e poucos milhões e não 7 e pouco. Aí ele falou assim: bom, isso isso aí quem tem que dizer é o Paulo Roberto. E o Paulo Roberto, se é para a gente fazer aqui, a gente vai fazer. Está autorizado você receber 7 milhões e pouco. Como é que você quer receber? Pode fazer doação oficial, sem problema nenhum, é campanha. Se vocês tiverem espaço para fazer uma doação oficial, eu até prefiro, porque não tem que movimentar valores nem nada, né? E assim foi feito. Eu passei uma lista para ele das pessoas que ele tinha que doar, dos candidatos. E depois há um e-mail, inclusive, ele me cobrando que os candidatos não tinham entregue o recibo a ele e que ele precisava do recibo. E neste meio tempo dessa conversa, 30 e poucos milhões e só repassou 7,5, aquela discussão toda, ele falou assim: não, peraí, nós pagamos aqui 10 milhões aqui pela CPI da Petrobras. Então, no meio dessa conversa, o senhor tentava esclarecer se eram 7 ou 30 e tantos milhões, a Queiroz Galvão, leia-se, o senhor Otto Zanotti disse que tinha 10 milhões nessa conta, é isso? Já tinha sido pago 10 milhões, entendeu? O senhor não sabia disso? Até aquele momento eu não tinha. Era uma coisa que estava. Só o Paulo Roberto sabia e quem participou. Tá. Né? Aí, através desse relato do diretor, eu voltei no Paulo Roberto e falei: olha, o senhor só liberou 7 milhões e pouco, vai faltar dinheiro para a campanha. E aqui estão me dizendo que repassaram 10 milhões para, no caso, não ter saído da CPI da Petrobras. Aí o Paulo Roberto falou assim: não, realmente é verdade. Eu fiz isso através do Fernando. No caso, quem operacionalizou isso aí e quem participou da cobrança foi quem participou dessa reunião para que fosse acertado isso, foi o Fernando, foi o Paulo Roberto Costa, foi se não me engano, o diretor, na época, deputado Duda Fonte, deputado Sérgio Guerra, que era o presidente do PMDB, o senador Sérgio Guerra, e, se eu não me engano, o Ciro Nogueira também. Isso o Paulo Roberto Costa te disse. Houve uma reunião com essas pessoas presentes, vamos repetir o nome dela, em que foi acertado o pagamento de 10 milhões de reais para a não instalação da CPI. Correto isso? Correto. Só que o Otto Zanotti já tinha me relatado que havia disponibilizado esse valor, que ele não sabia como. O Otto Zanotti já havia informado antes que havia sido despendido esse valor de 10 milhões. Sim. Para isso. Isso. Mas ele te deu mais informações? Não. Não Só falou assim, quem estava envolvido? Não. Se eu não me engano, mencionou que foi um assunto resolvido entre Sérgio Guerra e Dudu da Fonte. O Otto Zanotti? O Otto Zanotti disse Sim. que esses 10 milhões foram resolvidos com Sérgio Guerra, Eduardo da Fonte, e quem mais ele falou? E, se eu não me engano, na época, Ciro Nogueira. Sim. Valor.
E depois esse relato, aí depois o Paulo aclarou essa situação Deu mais informações. e deu mais informações. Eduardo. Mudar outro. Agora, como foi operacionalizado, de que jeito foi feito isso, eu Então o não senhor tenho sabe essa desse informação. fato essencialmente pelo relato do senhor Paulo Roberto Costa e do Otto Zanotti, é isso? Sim. Teve mais alguma outra pessoa que te informou disso? Ou soube de alguma outra forma? Não. E onde que foi essa... O Paulo comentou onde foi essa reunião? A reunião foi no escritório do Fernando Soares, no caso, Bahia. E depois disso eu não tive contato nenhum mais com a Queiroz, porque na verdade esses valores não era eu que tratava com a empresa de recebimento, a não ser aqueles valores da arrecadação de campanha que foi em 2010. Você falou que era 30 milhões, por volta de 30 milhões? É 1% do valor dos contratos. Ele tinha um contrato da Interligações no Comperj, que era em torno de 2 bilhões e pouco. Depois ele tinha um outro contrato consorciado com a Andrade no Comperj, que também era mais ou menos em torno de 1 bilhão de cacetada, coisa de 37 ou 40 milhões. Então que era 30 milhões que representavam 1% das obras da Comperj e da Renest, né? Isso? Sim. Mais coisa? Já constou aí, Andrei, que ele não sabe como foi operacionalizada essa. Então, não tem nenhuma informação sobre como o Fernando Baiano fez essa operação. Não tem. Até se puder constar isso aqui, agora, né, uma carceragem aqui da Polícia Federal, o próprio Fernando Soares me relatou que só cedeu o escritório para que fosse feita a reunião e que não foi ele que operacionalizou. Quem operacionalizou foi a empresa diretamente com ele. Agora, quer constar? Vou pôr que é carceragem. Tá, tudo bem? Vou pôr que tá porque ele falou isso, não é carceragem. É Fernando Baiano. Falou carceragem. Porque o Fernando Baiano disse então que ele não foi nem ele que operacionalizou. Ele cedeu o escritório para a reunião, da qual participaram o Sérgio Guerra, o Ciro Nogueira, o Eduardo da Fonte, mas no final ele não operacionalizou. E no caso, o Ildefonso, que era o presidente da Queiroz Galvão, Ele Ele também não está estava presente. estava presente. Então que ele cedeu o escritório dele, né, para a reunião entre Sérgio Guerra, Eduardo da Fonte, Ciro Nogueira e o presidente da Queiroz Galvão, como que chama? Ildefonso Colares, né? o Otto Zanotti estava nessa reunião também? Não. Ele não participou. Até onde eu sei. Mais alguma coisa? Como é que constou esse relato dela? Eu preciso mostrar alguma coisa aqui.
só tem um esclarecimento final. Nesse mesmo termo de colaboração 35, o senhor, depois de falar da não instalação da CPI da Petrobras, do 2009 2010, o senhor menciona um outro repasse de comissionamento de cerca de 1,6 milhões de reais envolvendo a Queiroz Galvão, na época em que Remy Roya atuou como operador financeiro. Esse fato tem alguma relação com a CPI da Petrobras? Não. Esse fato é realmente valor devido da empresa, no caso, para a diretoria de abastecimento, Paulo Roberto, e partido, aonde o Paulo Roberto, quando o Henry entrou como operador, pediu que a empresa pagasse para o Henry esse Perfeito. milhão. Era só para A gente vai esclarecer. perguntar depois. Na redação está um pouco confuso, eu queria só esclarecer esse ponto. O senhor. Foi o senhor que indicou os nomes para o senhor Otto Zanotti? Foi eu que indiquei os nomes. Se eu não me engano, só um dos nomes, que foi o Paulo Roberto, que pediu que eu incluísse, que se eu não me engano foi do Valdir Volpe, do PMDB, se eu não me engano foi 300 mil reais. Ele pediu que eu atendesse o Valdir Halpe. O Valdir Halpe mandou uma assessora dele ao meu escritório. E através da assessora eu aceitei que fosse doação oficial. E ela me passou os dados. Mas eu acho que Isso vai para outra, né? Rapaz, mas eu acho que Ia tá perguntar no logo? mesmo contexto, né? Então tá. Eu acho que é meio estranho ficar separado, não, Então tá você não bom. acha, Milton? Tem um comigo relativo ao Valdir Halpe. Mas é isso aí? É esse Os repasse valores não oficial? batem. Não? Os valores são outros. Então, se for o caso, a gente faz um outro termo. Eu acho que é melhor para não perder o Para não contexto. confundir. Então, eu vou pôr. Que foi. Dado Inclusive, CPI tá inclusive, suficiente. doutor, tem uma cópia no e-mail, e aí, se for o caso, a doutora Érica pode nos ajudar. O e-mail Paulo Goy Ah, tá, eu já estou com ele aqui agora mesmo. tem uma cópia com todos os nomes Tá, a gente vai ver agora mesmo. de doações. Tá, a gente vai fazer Boas, isso aqui. né? Eu só vou constar primeiro isso. Tá. Foi o declarante que indicou os nomes dos candidatos a serem depositados, com exceção de um dos nomes, de Valdir Roupe, que foi indicado por Paulo Roberto Costa. Que Valdir Roupe. Na verdade, o Paulo Roberto Costa passou que eu incluísse o Valdir Halpe, que eu fizesse, que eu disponibilizasse um valor para o Valdir Halpe, e aí, para não disponibilizar em efetivo ou qualquer coisa assim, Doação direta da... aí eu fiz a doação direta, e como eu tinha esses 7 milhões e pouco para gastar com a Queiroz Galvão, eu incluí o nome dele nessa doação. Paulo vai pedir o valor. Quanto foi o valor do Valdir Halpe? Se não me engano, foi 300 mil reais, se eu não me engano. 250, 300, alguma coisa assim. Mas está no e-mail. Tá, a gente já Tá no meio? PMDB da Mangana, é isso? PMDB. Ah, o valor. Valdir Roupe. Foi 300 mil. Mas agora mesmo eu já vou até. A gente vai explorar isso, eu só vou pôr o que o senhor tinha falado Foi primeiro. 300 mesmo, né? É. Aí eu fui E-mail. indicado para o PMDB de Rondônia. Se for o caso, alguém É. coloca antes. Que o declarante informa que. Como que foi esse pagamento? Só para repetir? Uma assessora. Paulo Roberto Costa pediu que eu atendesse o Valdir Halpe e me deu um telefone e falou o valor que eu teria que disponibilizar para o Valdir Halpe. Eu liguei, era assessora do Valdir Halpe, era uma senhora. Ela foi até São Paulo, no meu escritório da São Gabriel, sentou comigo, e aí eu aceitei com ela de que eu iria fazer essa doação oficial
E aí ela me passou que eu depositasse direto no partido do PMDB de Rondônia. E assim foi feito. 300 mil. Deixa eu só. Vamos. No PMDB de Rondônia? Sim. Aqui é o declarante. Então, ligou para a assessora de Valdir Hall, uma senhora, como é que é a assessora de Valdir Hall? Para a assessora de Valdir Hall, uma senhora, ela foi até São Paulo na Rua São Gabriel. Que então, ela pediu para que. Na verdade, eu tinha que disponibilizar 300 mil reais. Tá. Ou em dinheiro, ou de alguma forma. Naquele momento, eu não tinha valor efetivo para disponibilizar. Eu tinha um recurso que eu tinha que gastar com a Queiroz Galvão, que era os 7 milhões e pouco, se eu não me engano, 7,5. E aí eu falei, olha, eu posso fazer uma doação oficial. Aí ela me passou onde doasse. E depois eu cobrei o recibo dela também. Que então ela passou, indicou que ela concordou e indicou o diretório Do PMDB de Rondônia. Isso foi em 2010, né? Foi em 2010. O PMDB de Rondônia não foi o Diretório Nacional. Eu não me lembro se foi o Diretório Nacional, eu me lembro que foi uma conta do PMDB. Se foi o Diretório Nacional do PMDB de Rondônia. Tá. Essa senhora, ela Mas está no e-mail. já vai enfrentar o e-mail agora mesmo, só tá. Essa conta, o senhor falou, então vou fazer uma doação oficial, ela contatou o senhor Hopp ou não? Ela mesma já decidiu? Não, ela demorou 1 ou 2 dias para mim voltar com a determinação. Quer ver se... O senhor sabe mais ou menos o nome dela? Lembra alguma coisa? Não lembro, eu sei que ela esteve no meu escritório em 2010, antes das eleições. Mais ou menos na época da doação. Antes, né? Ela foi uma vez ou foi 2 vezes? Acredito que ela tenha ido 2 vezes. 1 ou 2 vezes. Na São Gabriel, né? Na São Gabriel. Eu vou aqui apresentar aqui ao declarante o e-mail que consta no seu Paulo Goy. Eu acho que é esse daqui, ó. Conta doação de campanha primo. Vamos ver aqui, senhor, só. Postos anuide, eu acho que assim, todos os recibos, com exceção do nacional, serão Queiroz Galvão, tal, favor encaminhar os mesmos à minha pessoa. Em seguida, bom dia, Dr. Otto, preciso dos dados das empresas para prestação de contas. Hoje, último dia, por favor, estou aguardando abraços. Dia 30 de agosto de 2010, 958. A seguir a relação dos recibos faltantes, é isso? Isso. Aí aqui ele está cobrando os recibos. Aqui Exatamente. o senhor está pedindo Eu estou pedindo quais são os recibos que estão faltando. Tá. Aqui pode ver à vontade. Eu acho que tem uns outros que estavam juntos, mas eu acho que esse daqui, Cláudio Fontanelli, não tem nada a ver, né? Porque amanhã Bom dia, eu preciso de dados das empresas para fazer Um depósito só, com vários depósitos? Aqui eu estou pedindo para ele os valores que ele fez em cada um para poder as pessoas que receberam prestar conta no final, né? Tá.
vou fazer constar ao declarante o e-mail do dia. Onde que tá aí? Do dia 30 de agosto? 30 de agosto? 30 de agosto de 2010, a partir da conta Paulo Goy, esqueci de usar? É. Mas aqui, ó, ele cobra as pessoas que não tinham passado os Tá. recibos ainda. Entendeu? É, foram mais doações, não foram só essas. Tanto é que ele põe aqui, ó, a seguir a relação dos recibos faltantes. Desde Tá. já agradeço a ajuda. Tá, aqui. A gente vai ter que misturar as coisas, Posso viu, dar uma medida? André? Pra eu poder registrar aqui. Tá bom. Deixa eu ver aqui. 17. Isso aqui tem a ver, não? Segue contra o Diretório Nacional. Partido Progressista. Sim. Então foi também Partido Progressista. Deixa eu só ver, 17 de agosto. Isso aqui tem a ver? FC 22 de outubro. Endereço do deputado Nelson Moura. Isso é outra coisa, né? Recife, é também do Otto. Isso é já em agosto. Aqui, esse aqui entra 17 de agosto e 22 de outubro. 30 de agosto. Acho que aqui ele está pedindo os dados, né? Para Endereço. complementar recibo, alguma coisa assim. Esse aqui acho que é para ele mandar o recibo via correio. E aí Tá. eu passo o endereço. Ah, então tá bom. Então vamos por aqui. O primeiro e-mail então é dia 17 de agosto. A da conta Paulo Goya, né? Na verdade, né? Paulo Goya. Paulo Goya, porque o. Pode ver? Vocês me matam do coração. Por quê? Achei. Se trata desse repasse, desta conversa.